permitam que eu me apresente. Eu me chamo Sebastião Fernandes, sou capitão amador, sou instrutor dos cursos de Arraiz e Mestre, aqui na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Sou também autor do livro Aprendendo a Navegar, Manual para Arraiz, Amador e Motonauta, e do livro Aprendendo a Navegar, Manual do Mestre Amador, a quarta edição que estamos lançando agora nesses dias. Visando melhorar o aprendizado dos alunos, dos adquirentes dos livros, daqueles que frequentam o nosso curso, entendo que é bastante complicado a pessoa aprender navegação apenas fazendo uma leitura de um livro. Então, para facilitar o aprendizado, eu vou fazer alguns cálculos, vou mostrar uma carta náutica, para que você se familiarize com alguns cálculos que se faz no dia a dia de uma navegação de lazer, de uma travessia. Então, nós temos aqui na minha frente uma carta náutica impressa. Ela poderia ser eletrônica, mas nesse caso aqui se trata de uma carta impressa. Em cima dessa carta eu tenho todos os itens necessários para se usar uma carta. Eu tenho uma régua paralela, eu tenho um lápis, uma borracha e 2 compassos. Com esses itens aqui, nós praticamente fazemos qualquer cálculo numa carta náutica. Uma carta náutica, quando eu estendo ela numa mesa, a minha primeira providência, já que sou eu que vou utilizar, é onde eu vou me colocar com relação à carta. Nesse caso, eu vou me colocar ao sul da carta, ou seja, a pessoa que trabalha na carta fica no lado sul. Para saber onde é o lado sul, eu vou procurar a rosa dos ventos da carta, esta imagem. Nesta imagem da rosa dos ventos, eu tenho a rosa externa, que refere-se ao norte verdadeiro, e a rosa interna, do norte magnético. Aqui é 0 grau, ou seja, a direção do norte, e aqui é 180 graus, a direção do sul, 270 graus, a direção do oeste, e 90 graus, a direção do leste. Então, eu estou no lado correto, eu estou no lado sul da carta. Quando eu me coloco ao lado sul da carta, nas laterais ficarão as escalas de latitude, na parte superior ou inferior, as escalas de longitude. Então eu tenho aqui o paralelo de 23 graus, e ele aumenta para o sul. 23 graus e 5 minutos, 23 graus e 10, 23 graus e 20. Aqui eu tenho mais um paralelo de 23 graus e 30 minutos, ou seja, sempre aumentando para o sul. O mesmo fato ocorre na escala de longitude. Eu tenho aqui um meridiano de 42 graus, e à medida que eu vou me deslocando para o oeste, as longitudes vão, consequentemente, aumentando em graus. Aqui eu já tenho outro meridiano de 43 graus oeste. Muito bem. Esta é uma carta que abrange um trecho do litoral do Rio de Janeiro. Nós sabemos que o litoral do Rio de Janeiro ele tem frente sul. Muito bem. Quando eu analiso uma carta, sempre que eu encontrar aqui alguma abreviatura ou algum símbolo que eu porventura não saiba o que significa, eu devo imediatamente consultar esse documento, a chamada Carta 12.000. Nela nós encontramos todos os símbolos, abreviaturas e termos usados nas cartas náuticas. Muito bem. Feito isso, nós vamos fazer um exercício bem simples, bem básico, que todo navegante deve saber. Como plotar uma posição na carta. Então eu vou criar uma posição, vou fazer de conta que num determinado local existe um navio, um barco de lazer, uma lancha, um veleiro, e esse veleiro está na seguinte posição. Uma posição, eu criei uma posição imaginária que nós vamos chamar de ponto A. Esse barco está na latitude 23 graus e 36 minutos sul, e na longitude 0,42 graus e 52 minutos oeste. Muito bem. Então agora nós vamos aprender a plotar uma posição, e para isso nós vamos usar o principal instrumento de uma carta náutica, uma régua paralela.
Como eu devo proceder? A minha latitude é 23 graus e 36 minutos. Primeiro, sempre a latitude. Eu tenho aqui o paralelo de 23 graus, mas eu quero 23 graus e 36 minutos. Então eu vou me deslocando para o sul. Aqui eu já tenho 23 e 35. Aqui está 23 graus e 36 minutos. Nesse momento, achei a latitude do barco. Eu vou desenhar uma seta aqui. Esta seta nós vamos chamar de a seta da minha latitude. Vou repetir o procedimento com a longitude. A longitude desse barco imaginário, do ponto A, 42 graus e 52 minutos oeste. Aqui eu tenho 42 graus, aumenta para oeste. Aqui eu tenho 42 graus e 50, 42 graus e 51, 42 graus e 52 minutos. Então aqui eu vou desenhar outra seta. Agora eu já tenho a seta da latitude e a seta da longitude. Agora eu vou pegar a régua paralela e vou procurar onde já existe na carta um paralelo qualquer. Eu tenho aqui o paralelo de 23 graus e 30. Então eu vou colocar a régua exatamente em cima do paralelo de 23 graus e 30. Vou apertar esta parte da régua e a outra parte, que ela está móvel, eu vou correr com a régua, olha só, até a régua tocar naquela seta que eu desenhei anteriormente. Quando ela tocar na seta, eu vou dar um longo traço a lápis. Muito bem, aqui está. Dei um longo traço a lápis. E vou repetir o mesmo procedimento com a longitude. Obviamente eu vou usar agora um meridiano de longitude para colocar a minha régua. Eu tenho aqui o meridiano de 43 graus oeste. Vou colocar a régua em cima desse meridiano de 43 graus. Vou correr com a régua, observe, até a régua chegar naquela seta que eu desenhei anteriormente. Feito isso, eu vou dar um novo traço. Observe que as duas linhas se encontraram aqui, ó. Então agora eu já posso colocar um ponto, fazer um círculo e aqui está o ponto alfa. Perfeito? Muito bem. Então eu aprendi a plotar um ponto em que alguém me forneceu as coordenadas daquele ponto. Agora nós vamos fazer um exercício contrário. A carta me permite que eu descubra as coordenadas de alguma coisa que já existe aqui na carta. Então eu vou criar um ponto imaginário. Vamos criar esse ponto aqui, que nós vamos chamar de ponto B. Eu já tenho aqui o ponto A, agora eu vou criar o ponto B. Mas eu não sei quais são as coordenadas daquele ponto. Como é que eu vou proceder? Novamente eu vou usar a régua paralela. Eu vou colocar a régua em cima de qualquer paralelo. Vou escolher aqui o paralelo de 23 graus e 30. E vou correr com a régua até a régua chegar naquele ponto. Atenção, lá vou eu, ainda não chegou. Agora eu fixo aquela haste e movimento esta aqui. Agora eu aperto esta aqui, fixo esta e corro aquela. Atenção que a régua vai tocar no ponto B. Quando ela tocar no ponto B, eu desenho uma seta aqui. Olha lá, desenhei uma seta aqui e agora eu já posso ler a latitude. Posso constatar que o ponto B está na latitude 23 graus, 15 minutos e 30 segundos sul. Observe que cada minuto de latitude está dividido em dois pequenos pedaços de 30 segundos. Agora eu vou descobrir a longitude daquele ponto. Coloco a régua em cima deste meridiano, bem certinho, bem paralelo, e corro com a régua até chegar no ponto B. Atenção, a régua chegou no ponto B. Então agora eu dou outro traço aqui, ó. Atenção, olha só, vamos ler a latitude, a longitude, correção. 42 graus, 21 minutos, vamos escrever, 42 graus, o grau de longitude sempre em 3 dígitos, 21 minutos e 30 segundos oeste. Muito bem, então eu já tenho o ponto A e o ponto B. Agora eu já posso medir distâncias.
Como você aprendeu lendo o livro, medir distância é um ato extremamente simples. Cada minuto de latitude, só de latitude, jamais de longitude, cada minuto de latitude corresponde a 1 milha náutica.